resumão da Unirio, conhecimentos que você precisa saber para esse edital, tá bom? Não tem como você passar despercebido desse conteúdo. No segundo tópico do edital, dos conhecimentos específicos, tá? Nós vamos falar sobre introdução à administração. A administração, ela pode ser compreendida como um campo de conhecimento e de prática voltado para organizar esforços humanos e recursos, com a finalidade de alcançar objetivos comuns. Trata-se de um processo intencional que envolve planejamento, tomada de decisão, coordenação e avaliação contínua das ações desenvolvidas nas organizações. O conceito de administração, você precisa decorar essas 4 palavrinhas aqui, pelo menos aqui, você tem que estar bem fixado na sua cabeça, que é o processo de planejar, organizar, dirigir e controlar os recursos, sejam eles humanos, materiais, financeiros, tecnológicos, informacionais, tá? São recursos, independente de qual seja. Sempre lembre de recursos humanos, materiais, financeiros, pelo menos, visando sempre o alcance da melhora da eficiência e da eficácia e em atingir os objetivos que foram estabelecidos. A administração ela vai buscar equilibrar os resultados, pessoas, o contexto, considerando as limitações e as possibilidades do ambiente em que a organização está inserida. O conceito de organização. A organização é um sistema social estruturado, tá? Então, a administração ela vai intervir lá na organização. A organização é um sistema social estruturado, composto por pessoas que atuam de forma coordenada, com divisões de tarefas, hierarquia e normas para atingir objetivos comuns. Então, dentro da organização, tem os indivíduos, tem os objetivos individuais, mas dentro da organização é preciso que todos se voltem para atingir o objetivo comum. As organizações podem ser públicas, privadas ou de terceiro setor e estão em constante interação, tanto com o ambiente interno e externo. Hoje à noite, não sei se o dia que vocês estão assistindo essa aula aqui, mas vão ter um aulão sobre as teorias administrativas e essa questão da interação do ambiente interno e externo vai ser muito abordado nessas teorias. E depois eu vou trazer para cá também. Conceito de empresa. A empresa é um tipo específico de organização caracterizada pela atividade econômica organizada e combina fatores de produção, capital, trabalho, tecnologia e insumos para produzir bens ou serviços, geralmente com finalidade lucrativa ou de sustentabilidade econômica, tá? Para gente que vai fazer concurso público, é muito mais interessante você fixar o conceito de organização, tá? Bom, outra parte aqui, estou usando esse material do professor Marcelo Soares, que são os papéis do administrador. Os papéis podem ser decisórios, interpessoais. Teve um conceito aqui que ele não colocou, mas vamos trabalhar com dele e depois eu vou acrescentar, que é o informacional, tá? Ficou faltando aqui o informacional. Decisórios. O administrador ele pode ter o caráter, né, empreendedor, onde ele adapta e melhora o local que ele está, solucionador de distúrbios ou problemas, alocador de recursos, então para onde vai cada coisa, e negociador, negocia com os agentes internos e externos. Interpessoais é quando esse administrador ele pode ser um símbolo daquela organização. Então, quando vamos em algum evento,
ele vai lá palestrar, então ele está sendo uma representação, um símbolo da organização, ele está representando a organização. Ele pode ser líder, influenciar diretamente, motivar, engajar os indivíduos e vai ter o contato ou elemento de ligação entre redes de contato, entre outras empresas, entre fornecedores, tá? E internacionais. Ele vai ser monitor, coletor, então ele vai coletar informações, ele vai disseminar informações internamente e vai ser o porta-voz para fora da unidade, né, da organização. Depois eu vou trazer mais sobre isso. Competências do administrador. O administrador, ele precisa ter capacidade de planejamento e organização, ter uma comunicação clara, escuta qualificada, ter liderança, trabalho em equipe, tomada de decisão ética responsável e uma visão sistêmica e pensamento estratégico, tá? Essas duas palavrinhas elas são muito importantes, sistêmico e estratégico. Objetivos organizacionais, como eu estava falando. A organização, ela pretende chegar num objetivo e todos ali dentro têm que trabalhar para esse objetivo. Esses objetivos organizacionais são os resultados que a organização pretende alcançar em um determinado período. Eles vão orientar as ações, decisões, estratégias e é dividido em três níveis. Cara, isso aqui cai muito em prova, muito prova. Então, estratégico, tático e operacional. Estratégico de longo prazo, tático de médio prazo, operacional de curto prazo. Estratégico é feito lá pela chefia, tá? O topo da organização. E os operacionais lá no chão da fábrica, né? O chão da fábrica é modo de dizer, mas são ali os subordinados, mais mão na massa mesmo. E os objetivos precisam ser bem definidos, favorecem o alinhamento entre esforços individuais e coletivos, contribuindo para a eficiência, a eficácia. Vou acrescentar aqui também a efetividade e a sustentabilidade da organização. Dentro do processo administrativo, nós precisamos entender esse conceito. O processo administrativo corresponde ao conjunto de funções básicas da administração que orienta a atuação do gestor na condução das organizações. Essas funções são interdependentes e contínuas, estruturando o trabalho administrativo de forma lógica e integrada. Quais são as funções do processo administrativo? Vamos ter várias aqui. Começando pelo planejamento. Consiste na definição. Olha, já vi, eu tenho feito muita questão nos últimos 2 meses. Isso aqui de planejamento e outras funções cai muita pegadinha e você fica tipo, caraca, eu não acredito que eu errei isso. E errou, tá? Planejamento consiste na definição antecipada de objetivos, metas, estratégicas, ações. Vai responder as perguntas: o que fazer, como fazer, quando, quais recursos vou utilizar, para reduzir as incertezas e orientar as tomadas de decisões, tá? A organização. Agora, organização não no sentido de empresa, tá? Mas de ação. A ação, organização, envolve a estruturação dos recursos e das atividades. É ela que vai definir a divisão do trabalho, autoridade e responsabilidade, qual vai ser a hierarquia, como é que vai funcionar os fluxos de comunicação e vai garantir que o planejamento possa ser executado de forma coordenada. Direção, importante isso aqui, porque tem um dos teóricos que chama direção de liderança, de liderar. Então é importante você
saber conseguir mesclar isso, tá? A direção relaciona-se à condução das pessoas para o alcance dos objetivos. Inclui liderança, motivação, comunicação, supervisão. Busca alinhar interesses individuais e organizacionais, justamente o que eu já tinha comentado antes. E o controle consiste no acompanhamento e avaliação dos resultados. Compara resultados alcançados com resultados planejados. Então, a gente vai conseguir identificar, chegamos ou não naquele objetivo. Permite que a gente faça correções de desvio. Então, imagina passar 2, 3 anos alcançando algo, fazendo aquele planejamento, fazendo aquela organização. E aí chegar lá no final, ver, putz, erramos aqui, nesse ponto aqui no meio. Então, o controle ajuda a fazer correções ao longo desse processo, né, e facilitar ali o alcance dos objetivos. Então, permite corrigir desvios e aprimorar os processos, fazendo que se feche o ciclo do processo administrativo. E a gente volte lá para o planejamento e refaça esse planejamento. Nós vamos ter tipos de planejamento. Eu já até iniciei falando lá há alguns minutinhos atrás. Planejamento estratégico. Ele é da alta administração. Pensa a longo prazo. Vai focar na direção da organização. É ele que vai definir a missão, a visão, os objetivos estratégicos e tem que considerar tanto o ambiente interno, ou seja, dentro da própria organização, quanto o externo, fora da organização. O planejamento tático é ali no meio intermediário. Quem vai trabalhar com ele vai ser o nível gerencial, também chamado intermediário. Médio prazo, foca em área ou departamentos e traduz aqueles objetivos estratégicos lá do topo, né, da alta direção, em planos específicos, tá? O operacional, ele é de curto prazo. Vai definir, vai trabalhar com atividades rotineiras, nossa rotina do dia a dia, dos departamentos, procedimentos, cronogramas, tarefas. Então, o que tem que fazer hoje, amanhã? Então, isso é planejamento operacional, nível operacional, tá? Bom, vamos trabalhar agora com planejamento de processos, ferramentas e técnicas administrativas. O mapeamento de processos é uma prática administrativa voltada para a compreensão, organização e melhoria das atividades organizacionais. Ele permite visualizar como o trabalho é realizado, identificar gargalos, reduzir retrabalhos e apoiar a tomada de decisão, contribuindo para a maior eficiência e qualidade dos resultados. Se vocês não perceberam ainda, eu já falei eficiência e eficácia várias vezes aqui, que isso aqui é muito importante. Mapeamento de processos. Vai ser dividido assim. Nós vamos identificar ou então descrever as atividades, as responsabilidades, as entradas e saídas, compreender o fluxo real do trabalho, facilitar a padronização, controle e melhoria contínua. Essa questão de melhoria contínua, até teve um aluno meu de TCC que pegamos um projeto dele, ele analisou dentro da empresa dele três processos e identificamos exatamente isso. Putz, está acontecendo isso aqui, esse gargalo, esse problema aqui. Então, no nosso conceito de melhoria contínua, como é que nós vamos ajustar esse processo? Tá? Então, para isso é preciso fazer o mapeamento dos processos. Agora, quais são as principais ferramentas e técnicas que podemos utilizar na administração? Primeiro, o cronograma. Todo mundo conhece o cronograma, que é basicamente o que você vai fazer todos os dias dentro de um plano, de um prazo e tudo mais.
Cronograma é um instrumento de planejamento do tempo. Organiza a atividade conforme prazos e sequência. Permite acompanhar início e término das tarefas, cumprimento de prazos, apoia o controle das atividades. Organograma. Não confundir com fluxograma, tá? Vou falar sobre fluxograma também. É a representação gráfica da estrutura organizacional. Então, se você quer saber quem é o superior de quem, você está falando de organograma. Vai falar sobre cargos, hierarquia, relações de autoridade. Vai auxiliar na compreensão da divisão de responsabilidade da comunicação formal, beleza? Então, essa foto aqui mostra, né? Temos o CEO, depois temos os diretores, depois temos os gerentes, assim, abaixo dos gerentes podemos ter supervisores e por aí vai. Já o fluxograma, ele já é mais fluido e vai falar sobre processos, tá? Então, organograma, pessoas, hierarquia, fluxograma, processos. Representação visual do fluxo das atividades de um processo. Utiliza símbolos padronizados, permite identificar etapas, visualizar decisões, detectar falhas ou redundância, foi até que eu falei do meu aluno. Muito utilizado no mapeamento e melhorias de processos, beleza? E nós temos aqui outra ferramenta que é a matriz de responsabilidade. Ela vai definir quem executa, quem decide, quem acompanha, quem faz o quê, tá? Reduz sobreposição de funções, aumenta a clareza e a accountability nos processos. O que acontece? Geralmente o que pode acontecer às vezes, se a comunicação não estiver muito bem definida, nós podemos ter duas pessoas fazendo a mesma coisa. E não é isso que a matriz de responsabilidade nos orienta. No caso aqui, nós vamos ter quem é o responsável, quem é a autoridade, quem vai ser consultado, quem vai ser informado, ok? Quem executa, quem decide, quem acompanha. Bem definido. Análise SWOT. Essa aqui é uma ferramenta assim, muito cobrada também em prova. A que eu menos vi até agora foi essa matriz de responsabilidade, mas a SWOT ela é muito cobrada e vai falar sobre forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, tá? Olha só. As forças e as fraquezas são fatores internos, ok? As oportunidades e as ameaças são fatores externos. Forças e oportunidades são positivos. Então, eu recomendo, inclusive, ou você tira um print dessa tela aqui, tá? E os fatores negativos são fraquezas e ameaças para a sua organização. Para você ter uma análise geral ali da organização, é interessante você fazer essa análise SWOT para auxiliar no planejamento estratégico e na tomada de decisão. Então, quando você vai pensar lá na cabeça da alta cúpula, está pensando num planejamento de uma próxima missão, sei lá, um próximo resultado, você vai fazer essa análise aqui para conseguir enxergar o que fazer, tá? Benchmarking. Benchmarking, ele já é um processo onde a gente faz a comparação com organizações similares, principalmente as que são as top do mercado. E a gente tem o objetivo de entender e aprender com as experiências que são bem-sucedidas, para que a gente possa olhar para dentro da nossa organização e melhorar o nosso desempenho. Isso pode ser interno ou externo. Então, o benchmark ele vai ser um processo contínuo, ele é uma investigação que fornece informações muito valiosas, um processo de aprendizado com os outros, um trabalho intensivo, de consumidor de tempo, que requer disciplina, uma ferramenta viável a qualquer organização e aplicável a qualquer processo. Sendo que ele não é isolado,
Ele não é uma investigação que fornece resposta simples, uma receita de bolo, copia e cola e tá rápido e é fácil e rápido, não é isso? E nem mais um modismo da administração. Análise de ambiente. Avaliação do contexto interno e externo da organização, né? Interno, você pode até falar de cultura, você pode falar de clima organizacional. E externo, a gente entra naquela questão que falamos da matriz SWOT, que é as... Vamos voltar aqui, ó, para vocês verem. Ó, fraquezas, ameaças, ok? Ameaças são as externas. Me perdi. Vai considerar aspectos econômicos, políticos, sociais, tecnológicos, legais. Por exemplo, nós temos hoje aquela questão da Havaianas, né? Que foi cancelada e tudo mais. É um aspecto externo, certo? Que a organização depois ela precisa pegar o que aconteceu e trabalhar dentro dela. O pessoal até falou, a Ipanema não reagiu rápido, então ela deixou de fazer essa análise externa, tá bom? E fundamenta decisões estratégicas e adaptações organizacionais. Chegamos aqui na gestão de stakeholders. Stakeholders é um nome difícil, mas não é difícil o conceito, tá? A gestão de stakeholders refere-se ao conjunto de práticas voltadas à identificação, análise e relacionamento com o público que influenciam ou são influenciados pela organização. Um conceito interessante é que basicamente é todo mundo que está relacionado com aquela empresa, com aquela organização. Esses públicos, denominados stakeholders, possuem interesses, expectativas e níveis de poder distintos, sendo decisivos para a sustentabilidade do desempenho organizacional. Esses stakeholders são indivíduos ou instituições que afetam as decisões da organização ou são afetados por elas, por suas ações. Incluem tanto atores internos quanto externos. A gestão de stakeholders busca equilibrar os diversos interesses dessas pessoas, reduzindo conflitos e fortalecendo parcerias. A importância de stakeholders vai contribuir para a tomada de decisão mais consciente e responsável, redução de riscos organizacionais, fortalecimento da imagem institucional, sustentabilidade a longo prazo e favorecer a transparência e legitimidade das ações organizacionais, tá? Gente, lembrando, quem quiser entrar no grupo do WhatsApp, é gratuito, que eu estou divulgando todas essas aulas, com alguns outros materiais, quase todo dia eu estou postando lá coisa nova. Você só mandar mensagem no Instagram, no privado, que eu vou estar mandando o link para vocês, tá? Eu não deixo aqui na descrição, porque quando deixa o link público, às vezes entra tigrinho, entra umas pessoas, esses computadores da vida, né? Entra e faz e tira toda a credibilidade ali do grupo. Então, não quero mais que isso aconteça. Então, eu faço dessa forma. Bom, continuando aqui, vamos falar sobre os fatores internos e externos que vão influenciar os stakeholders. Os internos fazem parte da estrutura organizacional. Exemplo, gestores, colaboradores, conselhos, equipes técnicas. Ele é importante porque vai influenciar diretamente os processos e resultados, impacta o clima, como eu falei anteriormente, e a qualidade dos serviços. Sendo que vão demandar o quê? Comunicação clara, reconhecimento, participação nas decisões, coisa que nós falamos inclusive na parte 1 dessa aula aqui. Os stakeholders externos estão fora da estrutura formal da organização. Principais exemplos: clientes, usuários, fornecedores, comunidade, governos, parceiros. Eles são importantes que afetam a reputação e legitimidade da organização. Podem influenciar recursos, normas e também oportunidades. Esses externos, vão exigir o quê? Relacionamento ético, responsabilidade social.
transparência nas ações. Gestão estratégica dos públicos envolve identificação dos stakeholders relevantes, análise de interesses, expectativas de grau de influência, definição de estratégias de comunicação e engajamento. Permite alinhar objetivos organizacionais aos interesses sociais mais amplos, tá? Então, podemos perceber que, nossa, eu consigo pensar muito na relação disso daqui, sobre estratégia, sobre stakeholders, com essa polêmica que teve da Havaiana, né? Se você parar para pensar aqui, você consegue alinhar direitinho aqui com esses conceitos, tá? Então, galera, vou fazer agora parte 3, para falar sobre administração pública e gestão institucional, tá? Próxima aula 3, vai falar sobre isso. Já deixa o like, curte, compartilha. E quem quiser esse material aqui, eu posso estar disponibilizando, me manda mensagem também. Mas quando me mandar mensagem, seja bem direto, tá? Fala assim, olha, quero aquele material, não sei o que, sei lá. Seja claro, porque eu recebo muitas mensagens todos os dias, que eu sou professora, então muita gente manda mensagem, eu preciso ter mais clareza do que você está pretendendo. Para o que, gente? Voltando aqui, para ter uma comunicação objetiva, eficiente, tá bom?